Olá pessoal, boa noite a todos. Eu devo alguns pedidos de desculpa a todos vocês por ter anunciado aí até uma live e essa live não pôde acontecer. E por que ela não pôde acontecer? Motivos óbvios. A questão de saúde de novo. E mais uma vez os refluxos, né? Começaram a voltar. Eu tive que sair daqui, voltar para de Minas, ficar por lá uns dias e voltar para acabar de cumprir até amanhã o meu último dia de permanência aqui. E na segunda-feira eu espero que a gente continue com as lives. Não estou prometendo, porque esses acontecimentos aqui não marcam nem hora, nem dia, nem minuto, nem nada não. Mas também não é só apenas a questão, tá, disso não. Vocês sabem que o canal Amantes da Curva Capital, na qual os senhores são inscritos, ele é um canal de direita, apartidário. Nós não temos partido, mas é um canal que preza o conservadorismo da família, ante essas pautas woke. Odeio essas coisas de machismo e feminismo, tenho raiva disso. Porém, tem uma coisa que eu tenho que falar com os senhores, que é a questão política. Como que um canal voltado para economia, investimentos e tudo mais vai falar desses assuntos sem adentrar no mundo da política, no universo da política? Política essa aqui no Brasil que é mais suja do que pau de galinheiro. Mas a gente tem que falar. Só que vocês já estão vendo aí vários vídeos já, tudo, né, de direita, de esquerda, né, que o Moraes mais uma vez toma uma decisão completamente arbitrária em mandar prender o ex-presidente. Causando aí problemas, tensão diplomática, envolve a embaixada dos Estados Unidos, uma prisão completamente arbitrária e as tarifas que a esquerda está pregando em vitória de Lula, que eu vou explicar, não são nada de bondades e não tem vitória nem de Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, né? Que aqui o chanceler é o ministro das Relações Exteriores, ao contrário do chanceler alemão, que criticou a COP30 e com razão.
A fim de desviar todos esses assuntos, inclusive do Banco Master, que nós vamos voltar a falar em live, eu e Patrick, quer dizer, se ele ainda for participar, não sei também, mas pelo menos comigo, vocês vão saber mais coisas que a imprensa televisiva não fala, esconde, né? E muita coisa envolvida por trás disso aí, muito nome de gente poderosa, nomes de pessoas poderosas, de políticos de esquerda, de direita, de cima, de baixo, do lado, do centro, do raio que o parta, tudo. Então, para ser mais rápido aqui, é só para mostrar para vocês que eu vou tentar voltar novamente agora, direto lá do meu estúdio em Pará de Minas, né? Se, e somente se, o meu estômago deixar aí, né? Eu tiver condições de saúde. Caso contrário, né? Isso não tem como acontecer. Outro caso é 2026, voltando aqui na questão política, né? Como que um canal de economia vai falar de economia, vai falar de mercado financeiro, vai falar de ações, de preços, vai falar da bolsa, o sobe ou desce, que geralmente é por uma influência de uma fala de um político, de um ministro, de qualquer coisa assim, né? Então, nós temos hoje aqui no Brasil um ministro da Fazenda, que ainda bem que é da Fazenda, totalmente incompetente, tudo que ele fala repercute no mercado, né? Então, como vocês sabem, a coisa, né, não é tão simples assim. Alta e queda do dólar aqui no cenário nacional também. Como que vai falar se não pode falar mais? Nós, da direita, não podemos falar. A gente está censurado. Tem que medir muito bem as palavras. Quem pensa diferente deles, quem fala ou critica o governo hoje, ou mesmo o judiciário, ou mesmo parlamentares da esquerda, é preso. Mas mesmo assim a gente está dando a cara a tapa aqui. Aí agora vem o YouTube, eu não sei também, eu não posso fazer aí um pré-julgamento, porque a gente não sabe, né? Se são as pessoas que estão deixando o canal, porque já caiu, né? Eu acho que teve aí uma média, nós já perdemos aí 5 ou 6 inscritos já. Quer dizer, a meta que eu queria tanto bater para 2026, né? No final de 2025, que seria 6.000 inscritos, agora ficou mais longe de acontecer ainda. Então, a gente não sabe se é o YouTube com medo do judiciário brasileiro, ou sendo que a plataforma já fala que não é responsável por nada, que a gente fala aqui, né? Então, não entendo. E por que é que uma pessoa que estava inscrita aqui até dias atrás e se estava inscrita porque gosta do que a gente faz, iria simplesmente cancelar sua inscrição? Também acho que faz muito pouco sentido. Aí, então, vamos também, não vamos ficar aí sofrendo por antecipação, não, porque isso é uma grande bobagem, né? Vamos esperar um pouco mais e vamos ver o que vai acontecer aí daqui para frente. Mas se você
que está assistindo esse episódio gravado, por medo mesmo de, né, não de censura nem nada não. Agora é por conta de que eu estou exposto aqui, de qualquer maneira, gravado ao vivo, não vai fazer diferença, né? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas se você for assistir isso, né, amanhã, eu pretendo fazer aqui o mais rápido que eu puder. Então, considere-se em se inscrever no canal, porque a gente chegue à meta de 6.000 inscritos até 2026, no final de 2025, início de 2026. Compartilhe também, né, com outros amigos seus aí que comungam com nossos mesmos valores da esquerda, ética, moral, princípios, né? Então, e também clicar aí no joinha, tá? Se você gostou, se você não gostou. Olha, antes de começarmos a falar, mas eu vou deixar aqui um vídeo do canal, né, do YouTube da Gazeta do Povo, do qual eu sou inscrito e também assinante da revista, do jornal, sei lá, né, de um deputado falando sobre essa prisão arbitrária por parte do judiciário brasileiro do ex-presidente da República. Bom, mas vamos deixar para o final. Primeiro, diplomacia. Segundo, né, ex-presidente foi preso preventivamente pela Polícia Federal. Terceira, existe uma série de narrativas montadas aí tanto pela ala governista, né, sobre as tarifas que o presidente Trump zerou de alguns mais produtos aqui do Brasil. E eles estão falando que isso é uma vitória que Lula conseguiu. E a mídia mais explicitamente comentarista, pseudos-comentaristas, pseudo-jornalistas, né? Pseudos-economistas também, da Globo, da Rede Globo, estatal do presidente, também até mesmo da CNN e também da Globo News, falando aí vitória de Lula. Vitória escambau, né? E vocês vão entender isso já já. A diplomacia entre o Brasil e os Estados Unidos pode estar ameaçada. Quando alguém, igual o ministro Moraes, usou a suposta fuga, né, do ex-presidente Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos, ele cometeu um grave erro e incidente diplomático entre Brasil e os Estados Unidos. O que já não estava bom acabou de piorar. Mas nós sabemos que aqui no Brasil o Moraes é tudo, né? Porque ele é o executivo, ele é o judiciário, ele é a Procuradoria da República, ele é a Polícia Federal, ele é o parlamento, ele é tudo. Ele é o dono do Brasil sozinho. Ele é o judiciário da primeira, da segunda, terceira e última instância também. Então, é um cara que é tudo. Eu não sei para que ter presidente, para que ter parlamento. Nós estamos gastando o nosso dinheiro, pagando impostos, que eu não sei para quê, né?
Na verdade, eu fico até meio escandalizado a carga de impostos que nós pagamos, que a Haddad agora soltou mais sobre os dividendos das empresas, as empresas estão saindo do Brasil, a Lupo já foi embora, a Lupo é cuequinha, meia, tudo, né? A Arezzo já está também saindo fora, então olha para vocês verem. E uma grande tecelaria, né? Que fala isso mesmo, né? Tomara que seja. Também está indo embora. Indo para onde? Para o Paraguai. Por que o Paraguai? O Paraguai tem tudo mais facilitado. Além de segurança jurídica, a taxa de impostos é bem menor e lá o empresário, aquele que gera riqueza, que gera trabalho, que gera, né, riquezas para a nação, não é o malvadão, né, como dizem aqui os pseudo-socialistas também, tanto desse partido das trevas, aí, esse câncer no Brasil que é o PSOL, e o PT. Aliás, o PT não chega nem aos pés do PSOL, né, em termos de pautas woke e não sei o que eles defendem, mas nem eles mesmos cumprem ou muito menos acreditam. Então, falar que essa suposta fuga com um direito previsto na Constituição, existe a Constituição ainda? Acho que existe, né? Mas ela não funciona para nada, não. Né? Do senhor Moraes, não pode ter, então, uma vigília, no caso, religiosa, né? Pode ser cristã, de um modo geral, falar assim, né? Envolve as religiões cristãs aqui do Brasil, de pessoas que são apoiadoras do ex-presidente e que foi convocada pelo filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, para se reunir em frente ao condomínio lá. Mas, na cabeça maluca, sei lá o que, né, na interpretação de Moraes, aquilo ali era só uma cortina de fumaça que ele poderia evadir por ali, no meio do povo, entrar num carro e fugir para a Embaixada dos Estados Unidos, que fica exatamente a 10 quilômetros dali, 15 quilômetros de carro. Eu faria isso em 8, 10 minutos no máximo. Bom, mas o que tem de viatura da Polícia Federal, lembrando que, tá, amando, que é isso que faz, né? O senhor Lindbergh Farias também é outro, né? Que eu não sei como que tem gente que consegue votar numa pessoa asquerosa como essa, então, mas tem, né? Então, paciência. Sai porque não ganha lá no Congresso, então sai para ganhar no tapetão. Tapetão é o STF. Vai lá e pede ao papai, né? Qualquer um, pode ser Gilmar Mendes, pode ser Flávio Dino, pode ser lá quem. Eu não quero ficar falando o nome desses caras aqui não, porque eu posso piorar mais ainda a minha situação. Então, vai lá, fala com eles para colocar um tanto de soldados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, porque corre o risco de um homem de 70 anos, câncer de pele, com soluços e vômitos. Eu sei o que é isso, porque eu estou passando mais ou menos igual, claro que não chega perto,
né? Primeiro que eu não tomei facada nenhuma, ainda bem, de refluxo, mas que queima a ponto de você ter que ficar tomando leite de magnésia, laxante. Que por outro lado vem o efeito colateral do mesmo. O que é? Piriri e mais piriri, diarreia, para ser mais exato, né? Então, o cara tá todo fodido. Como é que vai pular muro para o outro lado do vizinho? Ou então vai cavar um túnel que vai sair lá na embaixada norte-americana? Ou então que vai cavar, que vai pular, vai sair lá no meio, né? O homem já tá à beira da morte. Ele já está eliminado por si só. Ele já está eliminado. Não precisa de eliminar ele mais, não. Mas tem o problema da humilhação, do troféu. Precisa de se ter um troféu Bolsonaro, alexandriano, que tem que pendurar a cabeça de Bolsonaro na parede, lá, né? Talvez no Supremo, não sei aonde, ou no gabinete de Lula da Silva, né? Para mostrar também, aí ó, eu sou ex-presidiário, você também é. Só que você é mais, porque você é golpista, golpe de Estado. Essa coisa que a Rede Globo inventa, né? Tudo para ela é consciência negra, ainda bem que eu não tenho isso, né? A minha consciência é translúcida, tá? Ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem nada, né? Então ela não é nem negra, nem branca, nem amarela, nem azul, nem cor-de-rosa, nem nada. Isso é uma coisa, imbecilidade dessa Rede Globo aí, sabe? Que ela mesmo, há muitos anos, né? No início lá, um preto era tratado lá, colocado para fazer papéis de ou empregados, né, ou então em novelas de época só como escravos, e por aí vai e tal. Tudo começou com uma revolução lá de Thaís Araújo, em outra emissora, fez, né, a escrava lá não sei o que, e conseguiu notoriedade, foi chamada pela Globo e aí já foi conseguindo papel de destaque. Só um instante. Papel de destaque, e aí ganhou certa notoriedade. Mas antes não era nada disso. Isso eu tô falando para vocês mais jovens aí que não sabem. Acontece que o presidente e o embaixador comunica ao presidente do país que a embaixada deles estava sendo cogitada como rota de fuga para alguém que está sendo julgado pela justiça aí como fuga, né, para fugitivos da lei. Eles não querem saber, entendeu? Quem é, como é que é, não. Apenas estão entendendo desse lado. A diplomacia leva esse lado. É uma questão tanto diplomática como geopolítica, tá? E aí, então, isso pode não, isso vai causar grandes problemas para o Itamaraty, aqui no Brasil. Grandes problemas. Ah, mas será que o Donald Trump pode reverter, então, essas tarifas? Eu não sei. Aquele homem é totalmente imprevisível. Eu já falei várias vezes aqui no canal.
Ele dorme de um jeito, acorda de outro. Ele sai ali, dá um pouco de entrevista e ao mesmo tempo depois sai e tal, finge que não sabe de nada. Com o Maduro, vocês estão vendo ali na Venezuela, lá, o maior porta-aviões do mundo, né? O Gerald Ford, e com mais tantas aeronaves, aquela lá, tudo, né, de peso, só para fazer uma guerra psicológica com Maduro? Não. Mas ele também não vai entrar assim, invadindo o país, assim, a troco de nada, não. Ele está deixando realmente o narcotraficante, ditador Nicolás Maduro, amigo do nosso presidente, amigo do nosso não, né? Do de vocês. Esse presidente não me representa, não. Do Gustavo Petro, da Colômbia, né? Da Nicarágua, o Ortega, Daniel Ortega, e por aí vai. Então, da Cláudia Chambay, né? Que eu não sei por qual motivo, mas mudou, né? Ela foi eleita, né, como sendo Sheinbaum, tá? Como sendo aquela mulher de bandeira direitista, queria eliminar os narcotraficantes lá do país. Só que vocês estão vendo, acompanhando aí essa geração Z, né? Os jovens cansados de enterrar amigos mortos pelo crime organizado, igual acontece aqui no Brasil, mesma coisa, mas não pode ser facção terrorista, porque isso fere a soberania do Brasil e tudo mais, então não pode ser. Aí, só que ela tá ligada diretamente ao Foro de São Paulo, que depois eu vou explicar melhor aí numa outra situação, tá? Então vem Cuba, Nicarágua, Venezuela, aí vem a China, a Rússia, o Irã, o Brasil, tá tudo no mesmo barco, né? Com o Foro de São Paulo. Bom, mas isso é um outro assunto que a gente vai falar depois, tá? Então, é proibido, né, fazer um ato religioso, né, um encontro, sendo que a Constituição fala que é vedado toda e qualquer, né, manifestação religiosa e contrária, né? Não pode, sabe? Não pode ser vedado. Jamais. É livre. E também o Brasil é um país laico, um país de inúmeras religiões, não tem proibição, sabe, a cultos religiosos nenhum, ou seitas religiosas nenhuma aqui no Brasil. E ele foi conduzido, então, pela Polícia Federal, nessa manhã de hoje, do dia 22. E o número 22, olha como que o senhor Moraes, ele é, né, uma pessoa assim, que ele é todo metódico, né? Quando o partido PL fez uma representação lá, não sei o que e tal, multou em 22 milhões de reais. 22. Escolheu o dia de hoje para prender Bolsonaro, 22. Entendeu?
ele pega números, datas, pode ser assim, número do partido, data de aniversário, até dele mesmo. Desde que aquilo faça bem para ele, para sua psicopatia, ou melhor, sociopatia, né? Porque ele não tem remorso, ele não tem arrependimento de nada. E tal, ele, por determinação, né? Aí Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, por volta das 6h35. E assim, e dessa vez não é pelo o cumprimento da pena do golpe Tabajara Rede Globo, né, / Rede Globo de Estado, não. Foi, o motivo alegado foi a garantia da ordem pública depois de uma vigília proposta ali em frente ao condomínio pelo filho do Bolsonaro, o senador, né, Flávio. Quer dizer, o cara faz uma convocação para fazer uma vigília, mas quem paga o pato sou eu? Quer dizer que esse cara aqui, ele comete algo lá, né, supostamente um crime, mas quem paga por isso sou eu. Eu que tenho que responder pelo crime do outro, desse cidadão aqui. Ora, muito esquisito, vocês não acham, não? Também tem o fato daquele deputado que saiu daqui, né, foi pedir asilo político lá nos Estados Unidos. Saiu por terra de carro aí, cruzou não sei aonde, que rota que ele usa, também não é da conta nossa aqui do coisa. Ramagem. E olha para vocês ver o grau de loucura desse povo do judiciário brasileiro, né? Que se um fugiu, o outro também pode fugir. Mas aí usaram a embaixada dos Estados Unidos como rota de fuga, porque lá dentro a polícia, nem a federal pode entrar. Mas, por incrível que pareça, o Alexandre de Moraes dá ordem de prisão para o mundo inteiro. O cara pode estar na Itália, pode estar na Espanha, pode estar na França, pode estar nisso, pode estar até nos Estados Unidos, né? Que Trump defende, está claro, né? Está explícito aí para todo mundo que ele defende o Bolsonaro mesmo. E porque o Eduardo Bolsonaro está lá fazendo um trabalho junto com Paulo Figueiredo, e aí o Bolsonaro aqui está pagando a culpa. Atentado à soberania. Mas e aquela Nadir Hered, que o Lula pegou um avião da FAB aqui, o jatinho da FAB, foi lá com nosso dinheiro, custeado com nosso dinheiro, que não sei em quantos milhões de reais que fica tudo, para ir lá no Peru e voltar e trazer ela e colocar aqui. Praticamente sequestrou a criminosa, julgada, já condenada, né? Esse daqui hoje nem isso não foi ainda. Ainda tinha os embargos, né? Tinha mais 2 embargos ainda que podia fazer, que a defesa ainda tinha direito, né? Infringentes, sei lá, um negócio assim. E então, como ele não aguentaria uma viagem de carro
pelo aeroporto ele não podia sair, porque ele está com os passaportes dele, o passaporte dele, né? Que o outro tinha pelo menos o passaporte diplomático, mas o Ramagem, mas o Bolsonaro não tem. Ele é ex, e ex não é nada não, é igual a mim, você, qualquer outro, né? Gente comum. E, então, como que esse cara ia aguentar uma viagem de carro, se ele não pode ficar sem assistência médica aí 15 minutos? Ele pode morrer sufocado e com o próprio vômito, com uma própria crise de soluços, né? Então, não faz sentido. Mas, na cabeça insana do juiz, isso tá normal, pode acontecer. E, sobretudo, na suposta cortina de fumaça do pessoal que foi fazer uma vigília, que é hoje, né? Já está mais tarde, quer dizer, aconteceu às 7 horas, acho mais ou menos, seria isso, né? Marcado para as 7 horas de hoje, mas o ocorrido foi ontem. E também tentar violar a tornozeleira eletrônica. Mas como? Se foi gente lá na casa dele, lá, um parente, sei lá o quê, né? Visitar ele lá e ele tomou um remédio para tentar dormir e tudo mais. Por volta das 22h30 da noite, ele já estava sonolento e foi recolher. Inclusive, a esposa, a ex-primeira-dama, a Michele, estava lá no Ceará, participando do PL Mulher lá, não sei, né? Já que ela é a presidente do partido PL Mulher. Então, ela estava para lá, mas ao que tudo indica que parece que ela já está lá na porta da penitenciária lá, da PF lá, né? E Moraes permitiu somente a entrada de parente primeiro grau, ou seja, a mulher e os filhos, pronto, né? Mais ninguém, nem político, nem nada pode falar com ele. Só o Lula, né? O Lula deve poder ir lá para poder, né? Quando ele voltar da África do Sul, né? Onde ele está lá vendendo o Brasil, porque aqui ele já flopou todinho com a COP. Então, um arraso, uma vergonha atrás da outra, onde foram gastos aí bilhões de reais, que vai ficar tudo oculto sigilosamente, um contraste atrás do outro, né? Navios, cruzeiros, soltando toneladas e mais toneladas de CO2, e falando, né, de transição energética, de combustível verde, de energia limpa, energia verde. Outra hora vem a tal primeira-dama, né, que se diz primeira-dama, e fala que por trás de todas as árvores da floresta amazônica tem uma mulher. Bom, é normal, né? Para quem fala abrido, degraus, né, cidadãos, para quem fala tudo isso no dialeto agora Dilmes/Janja, né, é tudo normal. Bom, se é que vocês me entendem. Porque acho que já procuraram até aqueles camaradas lá da Academia Brasileira de Letras para tentar interpretar essa frase dela, né? O que será que ela quis dizer com isso? Por trás de cada árvore tem uma mulher. Não sei. Eu, simplesmente, com tudo que eu já li, que eu estudo filosofia, que eu sei de filosofia, aliás, olha para vocês, não é qualquer um, né? A filosofia que eu estudo.
além de ter estudado esses três monstros aqui de dentro já, Cortella, Clóvis, Karnal e muitos outros aqui, ainda tem os lá de fora também. Thomas Sowers, né? A psicologia financeira e muitos outros, né? Nassim Taleb, que é melhor, né? E muitos outros ainda, tá? Então, era para eu poder conseguir entender alguma coisa que essa mulher falou, mas não dá para entender, né? O que é que está por trás de uma árvore com tem uma mulher? O que ela quis dizer com isso? Não sei. Igual a Dilma. Por trás de toda criança tem um cachorro oculto. Vocês imaginam o que deve ser isso, né? Pois é, por trás de cada criança tem um cachorro oculto. Oh, meu Deus do céu. Só pode ser petista, pode ser só mesmo esse povo para falar uma coisa dessa. E por fim, também, essa narrativa aí do governo petista aí, dos pessoal, né? E da mídia televisiva também, que a retirada das tarifas dos produtos, né, sobre o agronegócio de alguns aí, é um acordo diplomático costurado entre Lula da Silva e também pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Bom, mas quando mesmo que eles encontraram? Porque lá na Nigéria, parece, né, que foi, não deu nem tempo. Trump sequer deu papo para Lula da Silva. E lá no Canadá, quando o Mauro Vieira esteve lá para encontrar também com o secretário de Estado, Marco Rubio, né, não durou 15 minutos. Como que você vai tratar? Como é que vocês acham que um pitbull daquele, né? Todos eles, o secretário de Estado norte-americano, Scott Bessent do Tesouro e outros lá, tudo lá, os três. Esqueci o nome de um aqui agora, né? Então, possam tratar de assuntos assim tão, né, tão amplos, de uma envergadura dessa, em 2, 3, 15 minutos só? É assim que funciona? Não é, não. Trump é um monstro nos negócios, é um empresário, um dos maiores empresários daquele país, e jamais faria uma negociação desse tipo. Ele tirou, gente, olha só, a oferta caiu lá dentro. Café, suco de laranja, tudo que os americanos mais adoram. Entendeu? A oferta caiu muito por causa das tarifas aqui de 40%, 50%, mas já tinha tirado 10%, ficou 40%. Correto? Aí, então, o que veio? Veio depois o efeito colateral disso, que é a alta dos preços. Mas há quanto tempo Trump está há 7, 8 meses, salvo engano, que agora já no poder, né? 8 meses, me parece assim. Porque lá não é em janeiro que toma posse. Então, se os preços lá começam a subir por falta de oferta e excesso de demanda, né, a procura da população por esses produtos, então o que acontece? O preço sobe. Se o preço sobe, gera aquilo que nós chamamos de inflação.
E se gera inflação, gera a alta de juros. É simples assim. É mercado financeiro, né? É economia de livre mercado. Aí, ele já está nessa rixa com Jerome Powell há tempos, né? Querendo que baixe os juros. Querendo que baixe os juros, igualzinho o Lula da Silva queria também que o Campos Neto fizesse aqui, ou quer também que até mesmo o Galípolo faça. Mas ele não vai fazer, não fez agora, e provavelmente ainda enquanto continuar com essa gastança, com essa farra desenfreada com o nosso dinheiro, né, sem cortar gasto, uma irresponsabilidade fiscal desse governo, que vive de narrativas, de demagogias, de discursos aí demagogos nos palanques, ainda, né, agora com apoiadores só aplaudindo e tudo mais, né, agora mostra a plateia, cresceu, não sei o que lá. Vocês aguentam? Vocês têm certeza? Você aí, esquerdista, você tem certeza que você aguenta esse homem mais 4 anos governando esse país, querendo que todo mundo fique aqui vivendo, comendo na mão do governo? É isso que vocês estão querendo? Recebendo aí essas bolsas miséria da vida aí, Bolsa Família, bolsa não sei o que lá, pede não. Olha, política assistencialista pode até existir, tem que existir, mas não para sempre, não para sempre. O governo ajuda até um certo ponto, até a pessoa chegar, né, no determinado ponto ali da vida dele, e depois, ó, agora você vai ter que se virar. Entendeu? Agora você vai ter que se virar, porque não dá mais, né? Então, é igual o presidente dos Estados Unidos, mais adorado, mais idolatrado, né? O John Kennedy, hoje está fazendo 22 de novembro, né? Ele foi assassinado, né, no dia 22 de novembro de 1963. Então, hoje nós estamos em 2025, né? 2025 e 1963 aqui, 62 anos que ele faleceu, não, foi morto, né, com um tiro na cabeça, lá em Dallas, no Texas, né? Bom, em plena Guerra Fria, e começaram até a culpar aí o presidente, o então presidente da União Soviética, né, da extinta União Soviética, né, o Nikita Khrushchev, né, o Nikita Khrushchev, ele era o mandatário da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Até que depois ele foi deposto aí do cargo também, porque estava começando a promover um regime lá que ele, como secretário do Partido Comunista, né, mas eles não gostaram do Nikita, não, muito não. Ele acabou sendo deposto e
Depois dele, eu tenho que ver aqui depois para ver quem foi. Bom, mas então, Kennedy, num discurso maravilhoso dele, né? E eu estava vendo um excelente documentário ontem, porque hoje completa então, né, 63 anos da morte dele, do maior estadista dos Estados Unidos de todos os tempos, John Kennedy, né? E ele falou, né? Não perguntem, abre aspas, não perguntem o que o Estado pode dar a vocês. Perguntem o que vocês podem dar para o seu país. Isso é maravilhoso, é discurso de um estadista que fala realmente de uma economia onde o pagador de imposto vem, paga, mas recebe de volta, e que o povo contribui com o trabalho e não fica esperando que o governo venha a oferecer a política do bem-estar social até quebrar, até acabar. Então, essas tarifas de 40% aí, viu? Não se deixe levar por essas narrativas, gente. Não é porque, olha, primeiro, eu sou de direita, tá? Eu sou de direita, esse atual presidente petista aí. Aliás, comuna e socialista nenhum me representa. Eu tenho um apreço pelo Xi Jinping porque eu sei que ele é um social capitalista e bem selvagem, daqueles bem selvagens, mas que está aqui com o pescoço também por causa da indústria automotiva de lá, dos carros, que também é outro assunto que já está aqui pronto para ser falado com vocês também, né? A BYD está com os pátios todos cheios, né? Olha para vocês aí. Então, o Partido Comunista dele lá, do qual ele é também o secretário, né? O chefão do partido e também presidente, mas basta uma reuniãozinha entre eles aí, eles tiram ele, né? Então é isso. Esse governo não me representa em nada. Eu falo com vocês. Parem e pensem direitinho, viu? Sobre essa história aí, porque não tem Lula, não tem Mauro Vieira aí envolvido em nada, não. O problema é único e exclusivamente interno. E essas medidas, assim que recuperar todo lá o abastecimento interno e não precisar tanto de produto brasileiro, o Trump dá um chute na bunda do Brasil e pronto, joga ele para escanteio, quer que nós queiramos ou não, pronto, acabou. Não tem esse negócio de sabe? Não sei o que, Brasil, que Brasil, que cara? Ele tá muito mais preocupado com fazer negócio com a China, com a Arábia, com países grandes, economias, do que com essa coisa miserável aqui, com 8 trilhões de dívida interna, só 8 trilhões, tá? Como que nós vamos pagar isso? Me explica. Então,
Sabe, o cara vai... E outra, ainda um país que já está com a fama de narcoterrorismo. Por quê? Porque tem um presidente que negocia e é amigo, irmão de Ortega, de Pietro, de Maduro. O que vocês querem? De um judiciário que não respeita mais nada. Passa por cima de tudo, atropela todo mundo. Você só não pode pensar diferente, nem sonhar. Se você sonhar lá, é capaz dele entrar no seu sonho lá e te ferrar ainda. Então, é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, viu? Pra não... Só quero que vocês ouçam um pouquinho aqui do vídeo que eu gravei, para não falar que todos os créditos, tá? Como eu disse, são do canal Gazeta do Povo no YouTube, tá? Para aqui conosco desse segundo release especial, gostaria de saber como é que o senhor recebeu essa notícia nessa manhã. Bom, bom dia Mariano, bom dia Lucas. Não tem como não ficar surpreso, principalmente quando você toma conhecimento do teor absurdo da decisão. Você tem algo nitidamente premeditado, uma decisão exclusivamente política, não tem nada de jurídica. Ela busca fundamentos extremamente mentirosos, eu não vou usar de eufemismo, jurídicos, falaciosos, equivocados, não, é mentira. É mentira. Cadê o relatório do suposto rompimento da tornozeleira? Isso aí tem um relatório. Se isso fosse verdadeiro, esse relatório já teria sido publicizado. Segundo, ele tem requintes de crueldade fazendo isso no dia 22. Não é por acaso que quando o PL entrou com uma ação pedindo explicações sobre o processo eleitoral, foi condenado em 22 milhões. São requintes de crueldade. Vocês estão vendo aí o que eu falei com vocês, né? Mais grotesco quando ele tenta imputar ao Flávio a responsabilidade dessa consequência. Ora, diz de maneira extremamente cretina que a responsabilidade da convocação de uma vigília foram realizadas desde então dezenas de vigílias. Eu participei de algumas. E aí ele cria uma fantasia para endossar a sua narrativa política de que isso geraria um tumulto. Seria interessante se vocês pegassem o mapa da região, e vocês vão ver que tem o condomínio do presidente, a entrada do condomínio, e afastado algo em torno de 150, 100 metros, tem um pátio muito grande ali, nas proximidades. Eu esqueci de falar isso com vocês. Da casa, agora faz parecer. É afastado um pátio que tem ali, a gente se reúne ali, e isso tem sido feito várias e várias vezes, seria mais uma vez, mais uma vigília de oração, o que mostra um completo disparate. Somado a isso, uma narrativa completamente fantasiosa de que isso motivaria um plano de fuga, sendo que há essa distância. Além dessa distância, nós sabemos que ele colocou agentes para ficarem no entorno da casa para monitorar o presidente. Então não tem motivo nenhum. O que você vê é uma decisão premeditada, com a criação de uma mentira, exclusivamente para dar narrativa, porque se trata de um processo show, não tem nada de jurídico aí. É uma tentativa de assassinato da reputação, e eu volto a dizer, a motivação do Alexandre de Moraes é porque sim, porque ele quis, ele prende o que ele quer, do jeito que ele quer, sem fundamento nenhum. Eu estava vendo agora de manhã, num dos inúmeros canais aí que funcionam como porta-voz do governo, um suposto pseudo-jornalista, pseudo-comentarista político, que na verdade atua como militante, tentando justificar essa decisão estapafúrdia, essa decisão absurda, e nem ele conseguia encontrar elementos e ficava patinando, não, porque a vigília, eles sabem que não há nada demais, eles sabem que não existe nenhum risco.
Aí está próximo às embaixadas, são mais de 13 quilômetros, com todo um aparato policial em volta. O presidente vai fazer o quê? Vai jogar uma fumaça ninja no chão, vai desaparecer? Pelo amor de Deus. Isso é um amontoado de absurdo, é mais uma decisão política de um processo show que de jurídico não tem nada. Então a gente dizer que estamos surpresos, eu acredito que seria pueril, seria inocente da nossa parte estar surpreso com qualquer coisa, porque extrapolaram de maneira impensada qualquer possibilidade de devido processo legal. Então não há absolutamente nada que possa efetivamente nos surpreender, mas a ousadia deles é assustadora. A ousadia deles é assustadora. E faz de uma maneira extremamente cruel. No dia 22, mais uma vez, fazendo o seu aceno político e tentando imputar a convocação de uma oração nas proximidades do condomínio. É algo grotesco, para dizer o mínimo. Bom, tem mais um pouco, mas aí vai ficar repetindo mesmo, né? Coisa que eu já falei com vocês aqui. E realmente, entre o espaço onde haveria esse... houve esse culto lá, como é que fala aqui? Como é que chama, gente? Que eu falei aqui agora, aqui, né? O culto lá, né? A vigília religiosa lá, tá? Para pedir, né? Aí pela saúde do ex-presidente, tudo, que quando foi convocado, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Acontece que tem, até da entrada do condomínio, até a casa onde o Bolsonaro mora, tem 150 metros, segundo o deputado aqui falou. Tá? Então, igual ele falou, ele vai jogar lá uma fumaça ninja e pum, desaparecer, aparecer dentro do carro, ou aparecer direto lá na tal embaixada dos Estados Unidos, que fica, né, a 10 quilômetros, 15 quilômetros ali. E outra, né, como que fica esses policiais? Vários, são centenas, a mando do senhor Lindbergh Faria, ele que vai lá, que atravessa a praça bonitinho. Acho que eu comecei a falar sobre isso no início e depois larguei, né? nem continuei. Sabe, dá nojo até. Eu não gosto muito de ficar falando, que eu começo a passar mal. Mas é mesmo, né? Esses pessoalistas da vida, é tudo assim. O Lindinho lá, ele sai, né? Vai lá, o Lindbergh, e se esse vídeo cair, né? Porque deve cair, porque eu tô falando o nome dele aqui, né? Então, certamente o YouTube vai censurar isso aqui. Mas guardem pelo menos isso antes de ser censurado, que existe, né, um espaço ainda a ser percorrido muito grande entre a entrada e a casa dele, lá no meio, lá do lado de lá. 150 metros. E outra, e não menos importante, o Lindbergh Farias, bem já mais quando ele mandou, o Moraes mandou o Bolsonaro para a prisão domiciliar, o Lindinho foi lá, simplesmente falou que havia sério risco dele pular o muro, ou de cavar um túnel, ou de fazer isso, de pular para a casa dos vizinhos lá do condomínio, entrar num carro e sair. Olha, gente, tem câmera por todo lado. Todo mundo que chega lá para visitar ou qualquer coisa,
é revistado. Até os outros condôminos também que moram lá estão tendo as suas vidas tudo de cabeça para baixo. Por quê? Porque é tudo revistado, porta-mala de carro, tudo, tá? Por quê? Porque o Lindbergh simplesmente pediu pro Moraes e o Moraes acata tudo que ele pede, né? É isso. Valeu, obrigado. Até segunda-feira, né? Se tudo der certo, tá bom? Tchau a todos, muito obrigado. Viu, Patrick? Se você estiver assistindo aí, provavelmente que nós voltaremos aí, tá? Segunda-feira, no nosso horário de sempre, com a nossa live, é a mesma coisa por enquanto, mas sem prometer, tá? Sem prometer, porque eu não estou muito em condições, tá bom? Tchau para todos, muito obrigado e um ótimo final de semana. Guardem essa frase aí hoje, dia 22, de John F. Kennedy, tá? Não façam essa pergunta. O que vocês esperam do seu país? Não. A pergunta a ser feita é: o que vocês vão dar para o seu país? Isso é uma economia austríaca, da escola austríaca. O governo, né, faz, o povo recebe os seus impostos que são pagos, mas trabalha, não vive de política do bem-estar social pro resto da vida, não. Ah, tá precisando? Tá. Lá também tem políticas assistencialistas também, tá? Mas não é da magnitude que tem aqui, não. Que aqui o Lula quer comprar todo mundo, né? Ele quer comprar vocês todos aí. Mas pro resto da vida, banca tem pai de família usando Bolsa Família para jogar em bets. É isso, né? E isso não é fiscalizado porque o Haddad enche o cofre, né, de dinheiro lá que as bets pagam de imposto para se manterem aqui, né? Então, e aí, só que enquanto isso, famílias são destroçadas, infelizmente. Até a próxima.